Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso culto de celebração ao Senhor nessa noite. Mais uma vez, estamos aqui com o coração alegre e felizes para glorificar o Senhor, para cultuar o Senhor nessa noite. E nos alegramos pela sua bondade, pelo seu amor e pela essa rica oportunidade de estarmos aqui para glorificar o Senhor nessa noite. Amém? Eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 103. Salmo 103. E assim darmos início ao culto ao Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Salmo 103 diz assim a palavra do nosso Deus: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares o seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos, exaltemos o teu nome. Nós nos alegramos por estarmos aqui mais uma vez, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia tem se renovado por cada um de nós, Senhor. O Senhor está entronizado entre os querubins, o Senhor está entronizado nos céus. É digno de glória, é digno de poder, de majestade, de honra e de ser exaltado nessa noite. Pois o Senhor pertence a glória, pois ao Senhor pertence o poder e o domínio para sempre. Senhor, nós nos alegramos de estarmos aqui mais uma vez para te adorar, para render todo louvor e toda adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus santo e fiel, a esse Deus que é digno de ser adorado, esse Deus digno de ser louvado nessa noite, Senhor. É com muita alegria que estamos aqui junto com nossos irmãos e aquele que nos assiste, ó Pai, para te ofertar um culto agradável a Ti nessa noite. Por isso nós queremos diante do Senhor, desse Deus santo e poderoso, desse Deus tremendo e fiel, nós queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nessa noite sonde os nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores. Que Teu Santo Espírito esteja sobre nós. Que o Senhor venha, Deus, nos quebrantar perante o Senhor nessa noite. Que possamos nos prostrar diante daquele que é santo, diante daquele que é digno e misericordioso.
Ó Senhor, como é bom louvar o Teu nome, como é bom louvar esse Deus misericordioso, que conduz a nossa história com Tua poderosa mão. A Ti seja dado o nosso louvor e a nossa adoração. Enche-nos, ó Pai, com Tua santa presença e nos ensina a Te adorar verdadeiramente. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que busquem Tua face, que vivam de uma maneira digna de glorificar o Teu nome. Nessa noite, ó Pai, seja adorado e exaltado pelos séculos dos séculos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Pai nosso do céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Teu reino vem. Pai nosso do céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Seu amor jamais me deixará.
preparado pra ti. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde eu encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde eu encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Me lanço aos seus braços, onde eu encontro meu refúgio. Amém, glória a Deus. Amados irmãos, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Iremos ler o Salmo do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 51. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Irmãos, aqui é um salmo de Davi, onde ele confessa o seu pecado ao Senhor. Como todos nós sabemos, em 2 Samuel capítulo 11, está registrado que ele adultera com Betseba, né? Ele manda seus exércitos guerreados contra seus inimigos, e ele fica em casa, no seu palácio, e assim ele vê aquela mulher bonita, né? E assim deseja e manda seu servo procurar saber quem era aquela, né? E ele tem todas as informações. Ela era a esposa de Urias, o seu soldado. Mas mesmo assim, Davi, ele tem relações com ela e adultera. E Davi peca contra o Senhor. Ele já tinha pecado em seu coração a desejá-la. E assim, ele consome o ato do pecado. Então Davi aqui, ele confessa ao Senhor o seu pecado, né? E nesse momento eu convido você, meu irmão, você e minha irmã, a dobrar seus joelhos e confessar os seus pecados diante do Senhor. Esse é um momento de arrependimento. É o momento de você colocar diante do Senhor o seu pecado, que devemos colocar diante do Senhor o nosso pecado, para que assim sermos perdoados pelo Senhor, pois Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então assim o faça, meu irmão, verdadeiramente na presença do Senhor, com todo o seu coração. Se coloque diante do Senhor nesse momento e confesse seu pecado ao Senhor. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso pecado, ó Deus. Esse câncer maldito que nos afasta do Senhor, que nos condena ao inferno, ó Pai.
Por isso queremos confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Deus, as nossas iniquidades. Nós queremos confessar diante daquele que pode perdoar pecados, pois o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Tua palavra nos diz que o Senhor joga no mar do esquecimento, Senhor, quando confessamos ao Senhor verdadeiramente o nosso pecado e abandonamos os maus caminhos, ó Deus. Por isso nessa noite, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pecados, até aquele que nós nos lembramos, Senhor. Nós queremos rasgar o nosso coração verdadeiramente diante daquele que é santo, diante daquele que abomina o pecado. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa, a viver uma vida de santidade. Por isso perdoa-nos, ó Deus. Nos purifica com o sangue do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor, aquele que perdoa pecadores, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos confessar diante do Senhor tudo aquilo que tem, ó Deus, nos impedido de contemplar a Tua face, que o Senhor assim arranque, retira do nosso coração, ó Deus. Não nos deixe andar com o pecado como se fosse um objeto, como se fosse, ó Deus, algo bom. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, que peca contra o Senhor dia após dia. Mas nós estamos diante daquele que é santo, diante daquele que é poderoso e digno de perdão, digno de perdoar pecadores como nós, miseráveis pecadores como nós, Senhor. Por isso, som do nosso coração nessa noite, e que possamos rasgar diante do Senhor o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida de renúncia, Deus, a negarmos a si mesmo, abandonar as coisas banais deste mundo, as coisas felizes, passageiras, Senhor, e nos faz lembrar que somos forasteiros nessa terra. O que devemos desejar, Senhor, é viver uma vida de santidade, porque a Tua palavra nos diz: sede santo porque eu sou santo. Por isso nos ajuda, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Perdoa-nos, ó Pai, miseráveis pecadores, indignos, mas somente pela Tua graça nós somos salvos. Somente pela Tua graça nós somos perdoados, porque o Teu Filho bendito decidiu amar cada um de nós. Ele desceu aqui, ó Pai, se fez carne, habitou entre nós e morreu naquela cruz, pagando um alto preço, a preço de sangue, para nos purificar, para perdoar os nossos pecados. E agora, pela Sua morte, agora nós somos justificados por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, ó Deus, nos conduz a viver uma vida em santidade, a viver uma vida que glorifica o Teu santo nome. Nos ajuda a abandonar os maus caminhos, e que possamos viver cada momento da nossa vida, cada segundo, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Assim que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha temer, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar, rumo meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se lancem no mar e a fúria das águas nos faça afundar,
Seja qual luta tiver que passar, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar, rumo meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lar, rumo meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou seu Deus. Entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será. Não há o que temer, Deus está. Descanse e saiba que eu sou seu Deus. Entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será. Não há o que temer, sempre está. Não há o que temer, sempre está. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Sim, temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino.
Amém. Irmãos, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Irmãos, nós fomos chamados a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Esse chamado é para os membros e congregados da chamada igreja, a estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Pois apesar, irmãos, da situação que estamos passando, nós temos o compromisso enquanto membros e congregados para assim ofertar e dizimar na casa do Senhor. Temos contas a pagar e eu convido a você, que Deus toque no seu coração, que você tenha um coração generoso neste momento difícil de estarmos juntos como membros e congregados da chamada igreja, para ofertar fielmente ao Senhor e dizimar na sua casa. Amém? Irmãos, e nós disponibilizamos de 2 meios. Nós temos na descrição deste vídeo a conta do primeiro tesoureiro da igreja, e assim, irmãos, pode através do vídeo ver no da conta. E também temos a opção dos amados irmãos assim solicitar a diaconia, um dos diáconos, e assim ir até a sua casa para assim fazer o recolhimento, se assim os amados irmãos desejar. Amém? Então vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nós damos graça porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que provê todas as coisas. Por isso, que o Senhor venha sondar nossos corações, ó Pai. Enquanto servos do Senhor, enquanto membros e congregados dessa igreja, que o Senhor toque nosso coração, que possamos estar sensíveis à situação, que possamos ter um coração generoso, ó Deus, assim cumprir com o nosso compromisso, ó Deus, a quem fomos chamados a servir ao Senhor, e também assim, ó Deus, por meio das nossas finanças, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Por isso, toca o nosso coração, de cada irmão que faz parte dessa igreja, de membros e congregados, Senhor, para que eles possam assim, ó Deus, se alegrar, com bastante alegria no seu coração, dizimar e ofertar na Tua casa. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, e que o Senhor abra porta de emprego por aqueles que não têm nesse momento, mas que o Senhor venha suprir as suas necessidades e utilizar da vida da Tua igreja, do Teu povo, para abençoarmos uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais
rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça, que nos faz viver. Ó Senhor, recebe nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós queremos chamar nesse momento o nosso amado diácono Valdenes, que estará trazendo a meditação nessa noite, a palavra de Deus. Com certeza nós seremos ministrados pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, né? Vamos orar pela vida dele, esse servo de Deus que tem se dedicado à obra do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, bendizemos o teu nome. Estamos aqui diante do Senhor, desse Deus santo e poderoso. E nesse momento de ministração da tua palavra, Pai, que possamos estar atentos, sensível ao teu falar, que o Senhor fala a cada coração que nos assiste nessa noite, Pai. E que possamos ter a consciência que, apesar de não ser um culto presencial, esse culto é para o Senhor. E devemos estar diante de Ti com temor e tremor pelo Deus que és, ó Pai. Tu és um Deus tremendo e soberano, o único digno de ser adorado e exaltado, Senhor. Por isso que nessa noite, ó Pai, o Teu nome continue sendo adorado. E que através da Tua palavra, o Senhor venha ministrar cada coração aflito, cada coração angustiado. Derrama do Teu amor sobre nós e da Tua paz sobre cada um de nós, Senhor. Usa o Teu servo, ó Deus, o qual tem se dedicado à Tua obra com fidelidade. Que o Senhor continue usando para o louvor da Tua glória. E que Ele lembre, Senhor, que é apenas um instrumento em Tuas mãos. E que Ele continue pregando a Tua palavra com fidelidade, com temor e tremor. Pois nós servimos um Deus que é poderoso. Um Deus santo, santo, santo. E digno de ser adorado, glorificado, exaltado neste lugar. Que nessa noite possamos ser impactados, Senhor, pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós agradecemos por estar aqui essa noite, por mais um dia que o Senhor nos concede. Que a graça do Senhor se renovou em nossas vidas. As suas misericórdias têm se renovado na minha vida e na sua vida. Nós louvamos a Deus por cada um de nós e queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todos dizem comigo aí mesmo na sua casa. Amém? Louvado seja Deus. Como é bom chegar à sua casa. Como é bom você poder abrir as portas
da sua casa para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a meditação do Santo Evangelho. Nós louvamos a Deus por esse culto, pela vida dos amados irmãos que aqui estão oferecendo esse culto ao Senhor. E eu quero convidar a você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1 em diante. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo em Lucas 24. Espero que todos estejam bem firmes no Senhor. Já queremos pedir aos amados irmãos que você possa, se não fez a sua inscrição, você possa fazer a sua inscrição nas nossas mídias sociais, nas plataformas de mídias sociais da Igreja Betel. Continue nos acompanhando, continue sintonizado, ouvindo as pregações, acompanhando os cultos de ensino durante a semana e oração, e também o culto de celebração, onde nós estamos semanalmente trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Amém? Abra comigo, se você já abriu, acompanhe comigo a leitura em Lucas, no capítulo 24. A partir do verso 1 nós vamos ler até o verso 12, e depois nós iremos ler do 36 em diante. Acompanhe comigo a leitura do Santo Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: mas no primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Agora acompanhe comigo também no mesmo capítulo, a partir do versículo 36 em diante. Diz assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Continuemos, amados. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse:
Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém? Vamos orar, meus amados. Nesse momento eu convido você a orar juntamente comigo. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque a nossa esperança não está no acaso. Nós não estamos à deriva nesse mundo, Senhor. Nós temos um Deus verdadeiro que cuida de cada um de nós. Mesmo que aos nossos olhos tudo está em escombros, o caos está a cada dia a se alastrar. Mesmo assim, o Senhor está onde sempre esteve, num alto e sublime trono de glória, regendo a história, sobrancelho, glorioso, majestoso, poderoso como Tu és, Senhor. Essa noite pedimos que o Senhor venha confortar os nossos corações com essa verdade. E em nome de Jesus, não nos deixe tristes, ó Pai, mas nos faça lembrar da verdade que o Senhor está vivo e um dia voltará em glória para buscar a sua igreja, Pai. Isso é confortador, Pai, e alegra, revigora a nossa alma, em saber que o Senhor está vivo no alto sublime trono, mas o Senhor está perto de nós e um dia nos levará para o seu reino. E assim, Senhor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, nem luto, nem dor, porque o Senhor estará conosco todos os dias da eternidade, Pai. Enquanto isso não acontece, que o Senhor alegre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, nós temos vivido dias difíceis, dias de caos, dias sombrios. A verdade é que nós somos bombardeados de todos os lados por notícias más, notícias terríveis. Se nós ligamos a nossa televisão, nós vemos notícias ruins. Se ligamos o rádio ou entramos nas mídias sociais, nós somos bombardeados por notícias ruins, difíceis. Para onde nós estamos olhando, vemos perturbação, tristeza. Os meios de comunicação têm sido algo nocivo para cada um de nós, meus irmãos. Precisamos, nesses dias difíceis, desesperadamente, de boas notícias, meus irmãos. E é isso exatamente o que eu venho falar para você essa noite. Em meio a uma multidão de notícias ruins, em meio a uma multidão de notícias terríveis, a igreja de Cristo deve saber quem era o seu Deus. É isso que eu venho falar para você essa noite. Existe uma boa notícia e eu quero trazer essa boa notícia para você. É, você que está vendo agora esse culto na sua casa. Eu não sei se você é crente. Se você que está me acompanhando já creu no Senhor Jesus. Mas espero alegremente que você escute essa palavra essa noite. Seja impactado pela voz de Deus, pelo poder das Escrituras. O Espírito Santo possa convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Em meio a essas notícias más, eu quero trazer, como diz o profeta, a memória é aquilo que me pode dar esperança. E é isso que eu quero trazer para você essa noite. Uma boa notícia. Uma boa notícia. E, meus amados irmãos, a boa notícia que eu quero trazer para você, para chegar agora onde você está, é que a boa notícia é o Evangelho. O Evangelho quer dizer isso, uma boa notícia. Uma boa notícia.
quero trazer uma boa notícia, uma boa nova para você. Não uma boa nova, mas uma velha história. A história que a gente ouviu, a história que você certamente ouviu, amado irmão. Quantos de nós fomos chamados, atraídos pelo amor de Cristo, irresistivelmente, pelo poder do seu amor. Quando nós ouvimos cantar os irmãos nas praças, nos becos, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quantos de nós, perdidos em nossos pecados, ouvimos o chamar irresistível de Cristo, e isso nos abalava ao ouvir falar de um homem que desceu, ou seja, um homem que era 100% Deus, 100% homem, desceu da sua glória para morrer por pecadores, inimigos dele. Eu, quando era que não conhecia o Evangelho, quando eu vi o chamado de Cristo, quando eu escutava aqueles hinos, aqueles irmãos empolgados em pregar o Evangelho, em trazer a boa nova, aquilo me emocionava mesmo sem entender. Mas ao ouvir o falar de Cristo, meus irmãos, algo dentro de mim se alegrava. E é isso que eu quero trazer para você. Essa velha notícia que você ouviu. Uma velha boa nova. O Evangelho, uma boa notícia. É isso que eu quero falar. Nós comemoramos esses dias. Nós comemoramos a Páscoa. Nós lembramos a Páscoa. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Do grande amor de Deus para cada um de nós. É isso que eu quero meditar. À luz dessa verdade, espero que Deus possa falar ao seu coração, como Ele já tem falado, não só ao meu esses dias, mas certamente vai falar ao seu coração. Estamos comemorando a Páscoa, mas o que você entende sobre isso? O que vem em sua mente? O que te faz lembrar o que é a Páscoa? Essa doutrina para nós cristãos, uma doutrina de suma importância, na qual penso eu que sustenta a igreja ou ela cai diante dessa doutrina. Essa doutrina é o baluarte da verdade, aquele que sustenta a nossa fé. E por isso nós devemos trazer três coisas quando nós lembramos da ressurreição de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Nós devemos trazer à memória, primeiramente, alegria. Segundo, esperança. E terceiro, expectativa. É isso que eu quero trazer para nós essa noite. Alegria. Por que alegria? Porque em Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu vida. Mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, por isso nós devemos nos alegrar. Essa verdade vem trazer alegria aos nossos corações, porque um dia nós estávamos mortos, perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Por isso que eu quero trazer essa verdade aos nossos corações. Ele nos deu vida, por isso nós devemos estar totalmente alegres nessa verdade. Mesmo que o mundo caia, desmorone ao nosso redor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, no que representa a sua morte, a sua ressurreição, nós devemos nos alegrar primeiramente. Segundo, meus irmãos, nós devemos ter esperança. Por que eu digo isso? Para todo cristão, meus irmãos, e isso é fato, nós odiamos pecar. E isso é ainda algo que nós lutamos dia a dia contra o maldito pecado, a natureza pecaminosa que está em mim e está em você. É algo doloroso para um cristão genuíno que continua a sua carreira olhando para Cristo Jesus, querendo viver em santidade. Quando ele tropeça e cai, é extremamente doloroso. Ele odeia o que ele fez, o pecado no qual ele caiu. Então, a nossa esperança
que seremos livres do pecado de uma vez por todas. Essa é a verdade para nós. Nós devemos estar alegres, meus amados irmãos, porque Ele nos deu vida. Nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, como diz a Escritura. Devemos ter esperança nessa verdade irrefutável, meus irmãos, porque essa esperança de nós sermos livres de uma vez por todas daquilo que tem nos trazido peso na nossa caminhada, tem nos enforcado muitas vezes o pecado que tenazmente nos rodeia e quer nos afastar do nosso amado Senhor. Essa é a nossa esperança, ser livre desse câncer, desse vírus que nós fomos infectados lá no Éden, meus irmãos, representados por Adão e Eva. E nós devemos estar cheios de expectativas, porque seremos restaurados de uma vez por todas e veremos Cristo como Ele é. Se Ele rasgasse os céus nesse momento e viesse nos buscar, a sua igreja, para que nós possamos estar com Ele para sempre, cantando louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Que alegria será esse dia quando todos nós estaremos juntos, não só uma porção, mas todos os eleitos de Deus, juntamente com Cristo, louvando e engrandecendo o seu nome nos céus. Meus irmãos, essa deve ser a nossa expectativa. Por isso nós devemos nos alegrar, nós devemos nos encher de esperança e estar cheio de expectativa. Mas quando vem a sua mente sobre a Páscoa, eu quero lhe lembrar um pouco sobre o que é a Páscoa. A Páscoa era uma festa, e ainda é uma festa judaica. Seu nome vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. Eu quero lembrar a você, em uma referência a que o anjo da morte fez lá no Egito. Nós lembramos o que Deus disse a Moisés: que pegasse um cordeiro e sacrificasse, e o sangue daquele cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte viesse sobre a casa dos israelitas, dos judeus, o anjo passasse por cima, e assim poupando aquele povo, poupando os israelitas. Isso que quer dizer a Páscoa. Essa é a referência. E nós olhamos para o sacrifício daquele cordeiro, apontava para Cristo Jesus, o nosso cordeiro pascual. Nós lembramos, e quando vemos o anjo da morte poupar pelo sangue do cordeiro, nós lembramos de Cristo Jesus. Precisamente no capítulo 11 de Êxodo, Deus anuncia a 10ª praga. Como você bem sabe, a morte dos primogênitos. Então Deus manda acontecer toda aquela situação para que os israelitas fizessem tudo aquilo, meus amados irmãos. E eu quero convidar você, nesse momento, a meditarmos juntos, à luz do Evangelho. Acompanhe comigo de novo, no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos meditar a partir do verso 1. Em diante. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 24, versículo 1. A palavra do Senhor diz: Mas, primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. E encontraram a pedra removida no sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia. Amém? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso Senhor. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Meus amados irmãos, a religião cristã, o cristianismo, se difere de todas as outras religiões. Porque o nosso líder, ele não está morto. O nosso Cristo Jesus está vivo. Se olharmos, meus amados irmãos, para os outros líderes, vamos olhar para o islamismo, nós vamos ver Maomé. E se você for na Arábia Saudita, você vai encontrar a lápide lá de Maomé, estando com seus restos mortais naquele lugar. Ele está morto. Ele não pode fazer nada. Se nós olharmos, meus irmãos, para Buda, ele está lá na China, sepultado. Ele não tem poder para nada. Quando nós olhamos para Allan Kardec, ele está na França, precisamente no cemitério de Père-Lachaise. Ele está sepultado. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós olhamos para essa verdade bendita, quando você for em Israel e chegar num túmulo lá, está escrito: porque procurai entre os mortos aquele que está vivo, pois ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus está vivo. E isso deve ser a força motriz de cada cristão, ao se levantar, a enfrentar o mundo caído pelas forças demoníacas, o sistema caído. Nós devemos lembrar que o nosso Deus está vivo. Glória seja dada ao Senhor, Ele está vivo. Porque, meus amados irmãos, nós nos esquecemos dessa verdade bendita, das glórias do Evangelho que emanam das Sagradas Escrituras. Quando olhamos para essas outras religiões, meus irmãos, eles estão perdidos. Mas o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele está vivo. E Ele se importa comigo e com você. Cristo Jesus está vivo, meus irmãos. Agora eu me lembro das palavras de Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se esperamos por Cristo, somente aqui nessa vida somos mais miseráveis de todos os homens. Quando olhamos ali para aquele capítulo, meus irmãos, precisamente no capítulo 15, eu quero abrir com você, abra comigo no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir de o versículo 15, as escrituras nos dizem, versículo 12, perdão, as escrituras nos dizem, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele continua a sua argumentação com aqueles irmãos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus amados irmãos, a verdade é que Cristo Jesus ressuscitou. E essa é a verdade bendita que nós devemos propagar aos corações que estão temerosos nesse momento, aos corações que estão tristes, envolvidos nas sombras das tristezas e das propagações de notícias más nesse momento. Há uma notícia boa para você, é que Cristo Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, e um dia Ele voltará em glória. E você, nesse momento, o que você pensa sobre isso? Qual a reflexão que Deus traz ao seu coração nesse momento?
Escute o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Ele está vivo. Então, meus amados, quando nós entendemos essa mensagem, entendemos a verdade da ressurreição do Senhor, nós somos motivados com o seu poder e a sua graça, meus irmãos, e continuar a nossa vida olhando para o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, totalmente motivados e alegres, meus irmãos. Eu quero dizer para você que João nos diz algo muito interessante. Quando Cristo tinha morrido, a Bíblia nos diz que os discípulos no primeiro dia da semana estavam trancados, com portas fechadas, com medo dos judeus. Eles estavam amedrontados, meus irmãos, amedrontados, com medo dos judeus. Estavam acreditando que Cristo tinha morrido de verdade. Tão grande foi a incredulidade e a dureza dos seus corações. Andaram com Cristo, viram os milagres de Cristo, viram o que Cristo disse, que Ele tinha que ser entregue aos pecadores, morrer, mas no terceiro dia Ele seria ressuscitado. Mas aqueles homens estavam ali, covardes, adentrados numa sala, com medo dos judeus. Se você ainda não entendeu essa verdade, lembre daqueles homens amedrontados com medo dos judeus. Mas aí, quando Cristo se revela para eles, eles são motivados. É como se eles levassem uma injeção de ânimo em continuar. E quando nós olhamos, meus irmãos, a verdade daqueles homens que viram a Cristo ressuscitado, o que eles fizeram pós a visita de Cristo com eles, nós ficamos admirados, porque grande foi o poder de Deus na vida daqueles homens. Vamos continuar a leitura. Eu quero convidar você a continuar a meditar sobre essa verdade. O versículo 7 de Mateus, acompanhe comigo, de Lucas. Diz a palavra de Deus, Lucas 24, versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que tinha acontecido. Preste bem atenção. O versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. A incredulidade abraçou aqueles homens. Eles não acreditaram na verdade da ressurreição do nosso Senhor. Se nós olharmos mais e lermos, meditarmos nos evangelhos, nós vamos ver que Tomé não acreditou também. E ainda mais, depois de que o Senhor se revelou aos apóstolos, Tomé não estava, e quando ele chega, os apóstolos contam, os outros contam que Jesus ressuscitou e estava com eles, mas Tomé não acreditou e disse que só acreditaria se tocasse nas suas chagas. E o Senhor traz uma severa advertência, ele repreende Tomé, diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Nós devemos crer nessa verdade. Assim como as Escrituras, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, meu amado irmão. Inerrante, ela não erra. Infalível, ela não falha. Ela é totalmente suficiente para mim e para a sua vida. Deus está falando pelas sagradas Escrituras. Nós devemos crer e não ser tomados por incredulidade. Tome posse dessa verdade. Não tome posse da prosperidade que os charlatões têm pregado por aí. Esse momento
como diz Paulo Júnior, e eu concordo com ele demais, está servindo para desmascarar essas igrejas que têm trazido um falso evangelho, um pseudo-evangelho, um outro evangelho, não da cruz, não do arrependimento, não das benesses do céu, mas mostram um cristianismo engessado, mentiroso, anátema. Por isso, creia na mensagem da cruz, creia na ressurreição de Cristo, creia na mensagem de Jesus. Não creia esses charlatões que têm pregado mentiras. Nada vale o que eles têm pregado esses dias. E quando olhamos para isso, meus irmãos, nós devemos entender que devemos ter um coração de fé diante do nosso Deus. Amém? Já vou terminar, quero pedir que você agora acompanhe comigo, a partir do versículo 36 do mesmo capítulo. Vamos meditar. Capítulo 24, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz esteja convosco, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Meus irmãos, olhe isso. Jesus aparece os apóstolos, e eles, temerosos, diz o texto, acompanhe comigo, no versículo 37, eles, porém, surpresos e o quê? Atemorizados, acreditavam, estavam vendo um espírito, meus amados irmãos. Eles ainda não acreditaram mesmo o próprio Jesus manifesto no meio deles, ressurreto no meio deles. Mas Jesus lhe disse, versículo, acompanhe comigo, 38, porque estáis perturbados, e porque sobem dúvidas em vosso coração. Às vezes, meus irmãos, a incredulidade e a dúvida no meio cristão nos afasta de um conhecimento maior do Senhor, de uma intimidade maior com Deus. Então, eu convido você, nesses dias, a que você entre com o coração aberto diante das Sagradas Escrituras, porque aqui emanam os decretos de Deus. Medite no Evangelho de coração aberto, que seu coração não se encha de dúvida. Muito obrigado, meu irmão. Que seu coração não se enche de dúvida como encheu o coração dos apóstolos, mas creia nessa verdade, inconteste, irrefutável, meus irmãos. E ele continua, acompanhe comigo, versículo 39, Jesus diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Às vezes nós pensamos que somente Tomé duvidou, somente Tomé não acreditou, mas nós olhamos aqui que todos eles também duvidaram e não acreditaram. Foi preciso Cristo ser categórico. Vejam as minhas mãos, olhem os furos dos pregos, vejam os meus pés, sou eu mesmo, Jesus diz no versículo 39. Apalpai-me, Cristo diz, e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Cristo teve que vencer a incredulidade e a dúvida daqueles apóstolos, sendo categórico, falando e mostrando para que eles toquem. Meus irmãos, quantas vezes nossos corações somos tão tomados por incredulidade e dúvidas, meus irmãos. Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de ouvir o Evangelho, mesmo tendo 10, 15, 20 anos de caminhada cristã, e ouvimos o nosso coração enganoso, o nosso coração corrupto, e não ouvimos o falar doce e suave de Cristo Jesus.
Assim é o nosso coração. Assim é a nossa natureza. Rebelde, teimosa, incrédula, duvidosa. Mas em Cristo não há dúvida. Cristo é a nossa certeza e a nossa esperança, meus irmãos. Continuando, acompanhe comigo. O versículo 30. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Cristo continua. E por não acreditarem ele ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo começa a falar: olha, tudo aquilo que eu contei para vocês, tudo aquilo que eu falei durante a caminhada, durante o meu ministério, que nós estávamos juntos, isso aconteceu, foi cumprido, as escrituras se cumpriram aqui. Ele falava: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo fala do cumprimento das escrituras nessa ocasião, meus irmãos, para que eles assim entendessem, e ainda mais, a palavra de Deus venha nos esclarecer ainda mais. No versículo 45, olha o que diz a escritura, preste bem atenção. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Não basta, meus irmãos, nós temos uma Bíblia em nossas casas. Não basta meditarmos, ler a palavra de Deus, de passar a visão sobre ela. Mas nós devemos, toda vez que nós chegarmos diante do livro do Senhor, das Sagradas Escrituras, nós devemos pedir a Deus para que o Senhor nos dê compreensão das Escrituras e abra o nosso entendimento, meus irmãos. Ler a Bíblia por ler a Bíblia, meus amados irmãos, não serve de nada para nós. Nós devemos pedir e rogar ao Santo Espírito de Deus para que Ele nos dê entendimento, abra o nosso entendimento e compreensão das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, ontem, aliás, as heresias têm sido propagadas de maneira terrível. E se você não está alicerçado nas Escrituras, você é levado por vento de doutrinas, por pastores, entre aspas, que se aparecem, youtubers, a pregar um falso evangelho. Apareceu um camarada essa semana colocando a Bíblia em xeque, que ela não era a palavra de Deus, mas que ela foi escrita por homens, e ele disse que ela decidiram fazer essa Bíblia, essa palavra de Deus, quem decidiu foi Constantino. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Como as pessoas são levadas por vento de doutrinas, e muitas pessoas ouvem o que esses pastores hereges, lobos, têm tratado as Escrituras de maneira escandalosa, blasfema, e essas pessoas, e esses homens têm poder de levar multidões, meus amados irmãos. Eu quero dizer para você que se você não estiver firme nas Escrituras sagradas, conhecendo o Evangelho, você será uma pessoa dessa, levada por vento de doutrina. Por isso nós pedimos que você ore ao Senhor para que abra o entendimento diante das Sagradas Escrituras, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 22, versículo 29, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29. A palavra do Senhor nos diz isso. O Senhor trazia isso para aqueles saduceus naquele tempo. E para nós, hoje, meus amados irmãos, no momento em que todo mundo tem acesso às mídias sociais, muitos lobos têm saído ao mundo. Os joios, os falsos profetas, os hereges, têm pregado o evangelho anátema. Então por isso eu digo para você,
busque entender as Escrituras de uma forma que o Senhor, o Espírito Santo, abra o seu entendimento, a sua compreensão. Em nome de Jesus. Essa pessoa, esse homem, disse que apenas algumas folhas falavam de Jesus. E nós sabemos que toda a Bíblia aponta para Cristo. No Velho Testamento nós vemos, desde Gênesis até Zacarias, Malaquias, todos os profetas, todos os livros apontam para Jesus. Então, meus amados irmãos, é momento da igreja de Deus buscar o entendimento das Escrituras, aprender essa verdade, se apossar dessa verdade, crer nessa verdade, ter essa palavra de Deus como a sua regra de fé e prática mesmo, meditar à luz dessa verdade, ruminar a palavra de Deus, como dizia um grande irmão meu. Você sabe o que é ruminar? Ruminar a palavra de Deus é como um boi faz. Ele mastiga o dia todo o capim, à noite ele remói, como dizem os antigos, né? Eles mastiga. Você tem que pegar a palavra de Deus e extrair essas verdades. E aplicar na sua vida. Essas verdades que podem nos salvar. E certamente nos salvou, meus amados irmãos. Continuando, acompanhe comigo, que diz a palavra de Deus. Estou terminando. Versículo 46. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E em seu nome pregasse prosperidade. E em seu nome pregasse curas infundadas. E em seu nome pregasse loucuras e heresias. É isso que nós lemos? Não. Que nós lemos a palavra de Deus, versículo 47, de que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Você não precisa de um carro novo. Se Deus quiser lhe dar, amém. O Evangelho não se importa com isso. O Evangelho não importa para que você tenha o seu conforto, ou que tenha uma casa melhor, ou que você acumule dinheiro e mais dinheiro. Não, o Evangelho vem mostrar a sua condição de pecador. Vem mostrar que você precisa de um Salvador e que esse Salvador morreu por você. Ele ressuscitou, ele ascendeu os céus e ele voltará em glória. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho que tem compromisso de salvar o pecador e glorificar o Senhor. O Evangelho que tem compromisso com Deus, com a verdade do Senhor, não com mentira de homens. Por isso, meus irmãos, somos críticos quando ouvimos mensagens que massageiam o nosso ego. Mensagem que diz que nós temos que comer o melhor nessa terra, que temos que ter o melhor carro. Isso não existe, isso é um evangelho anátema, mentiroso. O Evangelho de Cristo veio para mostrar a nossa condição de miserável, pecador, que precisamos de um Salvador, e esse Salvador já veio. Esse Evangelho veio nos mostrar que somos miseráveis, que sem Deus nós estamos perdidos. E você que está aí sentado agora, me vendo, e não crê no Evangelho, eu quero dizer para que você, essa noite, espero que Deus invada o seu coração, que essa verdade deixe você girando de um lado para outro na cama, que você olhe os seus pecados, que você creia no Evangelho e que você seja salvo, se arrepende enquanto é tempo. A verdade é, meus irmãos, que o tempo está próximo, Jesus está voltando. E até quando você vai recusar o chamado de Jesus? Até quando? Eu quero dizer para você que o chamado de Jesus é irresistível. É irresistível. Foi assim comigo. Foi assim com os irmãos que aqui estão. Foi assim com os cristãos, os irmãos que estão me vendo. Esse chamado foi irresistível e vai ser irresistível na sua vida.
Escute o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. É isso que nós falamos essa noite. O verdadeiro evangelho tem compromisso de mostrar a sua condição, mostrar a sua situação diante de Deus. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Cristo, Deus nos recebe em Cristo. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo, Cristo é mediação entre Deus e os homens. Quando Deus nos recebe, é em Cristo que nos recebe. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Deus não quer que você morra sem conhecê-lo, mas Ele está se revelando. Ele está dando um tempo para que você conheça. É nesse momento de dor, de aflição, diante de pessoas que estão morrendo. Nós olhamos para a Itália. Nós vemos hoje que os Estados Unidos superou a Itália em mortes. A morte está batendo. Ela vai bater na minha casa um dia. Ela vai bater na sua casa um dia. Ela vai chegar. Não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, espero que você ouça o Evangelho. Jesus nos salva da ira vindoura. Quando olhamos para essa verdade, meus irmãos, quando olhamos para a ressurreição de Cristo, do mesmo jeito que o anjo da morte poupou aquelas casas, ele passou por cima no Egito, pelo sangue que estava colocado nos umbrais das portas, aquele anjo da morte poupou os primogênitos da morte. O sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, nos mostra que o anjo da morte não nos matará eternamente. Ele não vai ter mais esse poder sobre nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor está me chamando, está te chamando para uma vida com Ele. Diante de tudo isso, meus irmãos, dessa palavra, eu quero trazer algumas verdades para nós. Primeiramente, a ressurreição de Cristo prova o seu amor para conosco. Sim, prova. Porque Cristo provou o seu amor para comigo e para com você. Deus o ressuscitou dos mortos e nos garantiu a nossa salvação. Garantiu a nossa ressurreição. E um dia estaremos com Ele, alegres, felizes. Essa é a boa notícia que invada a sua casa, que invada o seu coração. Segundo lugar, a ressurreição de Cristo nos liberta do império das trevas. Sim, a ressurreição de Cristo, essa verdade, não nos faz mais viver como escravos do pecado e de Satanás, não. Mas o amado da nossa alma, Ele ressurgiu dos mortos. A morte não pôde contê-lo, não pôde detê-lo. Maomé está morto, está. Allan Kardec está morto, está. Buda está morto, está. Mas Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ele está vivo. E essa verdade da ressurreição de Cristo nos liberta do império das trevas. O império das trevas não tem mais poder sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que creram no Evangelho. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo nos lembra que Ele vai voltar em glória. Ele vai voltar em glória. Ele voltará em glória com alarido de anjos. Meu amado irmão, quando esse dia chegará, que possamos anseiar por esse dia, que possamos desejar como um bom soldado de Cristo esse grande dia. Ele vai voltar em glória. E você que não tem a Cristo, tenha medo, porque se você que não tem Ele, saiba que você é inimigo de Deus, como um dia nós fomos. Mas nós cremos no seu Evangelho e fomos salvos. Mas você que não tem Cristo está sobre uma areia movediça. A qualquer momento você pode não ter o diabo. Olha o que eu quero dizer para você. Não é o diabo seu inimigo. Não.
O diabo não é seu inimigo, e é. Mas que você deve temer não é o diabo. Não são as pessoas que te odeiam. Não sei. Mas o que você deve temer e tremer é que Deus é seu inimigo. Então, nesse momento, eu espero que você possa abrir o seu coração para Deus. Que Deus possa ganhar o seu coração e você ser salvo. Amém? Eu quero orar nesse momento com você. Ore comigo, aí na sua casa. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai amado. Mesmo miseráveis como somos, sujos, pecadores, Pai amado. Diante da sua face, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas a tua palavra nos lembra que o Senhor não ficou naquela tumba fria, mas o túmulo do Senhor está vazio. Pois o Senhor está vivo. Ah, que verdade doce. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou para nossa alegria, para nossa salvação, para nossa justificação, para nossa redenção. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Essa é a boa notícia, meu irmão. Mesmo que nosso corpo possa ser desfeito, destruído, eu sei que se fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos os nossos olhos na eternidade com Cristo Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Por isso eu peço a Deus e rogo ao Senhor que você que ainda não é cristão, que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor mostre a sua condição, que você corra para Cristo, que você seja salvo, meu irmão. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Tua palavra viva e eficaz, que penetra dentro de cada um de nós, divide juntas e medulas, ó Pai amado, e é apta para discernir os nossos pensamentos e propósitos dos nossos corações. Louvamos ao Senhor por poder, Senhor, ter o privilégio de entrar na tua presença por causa de Cristo, por poder, Pai, cultuar ao Senhor livremente, por poder, Senhor, ler a tua palavra, por poder, Senhor, ser teu filho, Senhor. Graças ao Senhor, louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu amado irmão. Espero que a palavra de Deus possa ter caído na boa terra do seu coração e que ela possa dar fruto, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair.
nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça que nos faz viver. Amém, meus irmãos. Louvamos a Deus pela sua palavra, uma exposição bíblica, cristocêntrica, né? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. São verdades, né, que nos alegra em saber que o nosso Salvador, o nosso Redentor, morreu, mas ressuscitou. E assim estando à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando essa amada igreja, em nome de Jesus. Irmãos, estamos caminhando por fim e antes temos avisos muito importantes a dar aos amados irmãos. Amém? Irmãos, queremos nos lembrar que terça-feira, às 7h30, estaremos postando nas nossas mídias sociais o nosso culto de oração. E eu quero convidar a você, irmão, a participar do nosso culto. Mande mensagem no grupo da igreja na segunda-feira, para assim, quando formos gravar, fazemos assim, orarmos pela sua vida, pelos seus pedidos de oração. Então faça isso, participe conosco, mande seu pedido na segunda-feira, durante o dia, para assim orarmos pela sua vida, pela sua família. Lembrando, às 7h30, estaremos postando nas nossas mídias sociais nosso culto de oração. Amém? Queremos lembrar também aos amados irmãos que quinta-feira estaremos dando continuidade à escola de discípulos com as 5 solas. O nosso diácono estará encerrando com o 3º módulo e certamente será bênção, meu irmão. Eu convido você a estar assistindo. É um momento glorioso, um momento rico que o nosso amado Ítalo está sendo usado por Deus a ensinar mais a palavra do Senhor e estará encerrando o 3º módulo dos 5 solas da Reforma Protestante. Amém? Então convido você às 7h30 a estar conosco, estaremos postando também esse vídeo. Amém, irmãos? E domingo, irmãos, às 7 horas, nosso culto de celebração. Contamos com os amados irmãos, estejam conosco, estaremos também postando. Certamente o Senhor também falará ao nosso coração. Amém? Vamos orar, irmãos? Convido você a orar juntamente conosco, agradecendo a Deus por esse culto, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, pelo Deus que és, um Deus soberano, aquele que cuida de cada um de nós e tudo está no controle de tuas mãos. Nós louvamos por nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, o qual morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, ó Pai. E isso nos alegra, porque aquele que crê no seu nome também será ressuscitado. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, por esse culto. Aplica a tua palavra no nosso coração. Continua, Deus, a abençoar a tua amada igreja, afirmá-la em Cristo Jesus, a nossa rocha, o nosso Salvador e Redentor.
Abençoa a Tomada Igreja com uma semana em paz. Ó Deus, que nós possamos